Olá, queridos, graça e a paz de Cristo. Chegamos mais segunda-feira, 13 de outubro de 2025. 13 de outubro, na verdade, é uma data muito significante para mim. Em 13 de outubro de 1991, numa cidade chamada Coronel Murta, em Minas Gerais, eu fui ordenado ao diaconato. Ali começou a minha trajetória ministerial, justamente nesse ano, né? Já tinha feito algumas coisinhas para o reino, mas ali começa a minha trajetória como um obreiro, como aquele chamado para podermos trabalhar para o reino de Deus. E eu queria externar aqui a minha gratidão a Deus por tudo que tem feito na minha vida até hoje, por ter preservado meu ministério, que ele sempre disse, né, que esse é um ministério de ouro, e estamos aí trabalhando para isso, para podermos dar sequência ao que o seu chamado na minha vida. Então, 13 de outubro sempre é uma data que eu nunca vou esquecer, né? E eu tinha uma foto, né? E ela sumiu, mas um dia eu hei de encontrá-la. São duas fotos que eu tenho, né? Que eram significativas. Do meu batismo, onde eu comecei minha jornada como cristão, no dia 17 de abril de 1988, onde fui batizado. Em 91, eu fui ordenado ao diaconato, né? No 13 de outubro. Glória a Deus por isso, né? Vamos lá? Nosso tema de hoje? Caminhe e ouça. O texto está em 1 Samuel, capítulo 3, verso 1 até o verso 20. Leiamos assim a nossa história. Hoje a história é muito boa. Certo dia, eu e meu filho, Alex, saímos pela vizinhança para caminhar e ouvir. Paramos na entrada de nossa casa para identificar os sons que ouvíamos. Mencionei o grunhido de gansos e de nossos sapatos na calçada. Alex falou sobre uma buzina de carro, a moagem de caminhões de lixo e a turbina de um avião no céu. Ouvir é uma habilidade importante. Requer que abandonemos nosso próprio diálogo interno e deixemos de lado o impulso de expressarmos o nosso ponto de vista. Ouvir precisa ter seu espaço em nossa vida diária, assim como na vida espiritual. Quando menino, o profeta Samuel escutava a Deus. Acordou uma noite quando alguém chamou o seu nome. Ao reconhecer a voz de Deus, e disse: Fala, pois o teu servo está escutando. A resposta de Samuel foi humilde e aberta. Ele humildemente identificou o seu status de servo diante do Senhor e convidou-o a prosseguir com sua mensagem. Samuel permitiu que Deus falasse ao permanecer calado. De fato, Samuel falou somente 7 palavras, e seu silêncio permitiu que Deus compartilhasse acontecimentos iminentes. Demonstrou que aquele que fala menos, com frequência, ouvirá mais. A prova de que Samuel realmente ouviu a Deus veio na manhã seguinte, quando seu superior, o sacerdote Eli, perguntou-lhe o que o Senhor tinha dito. Então Samuel contou tudo, sem esconder nada. Ser capaz de repetir o que Deus nos diz demonstra que estamos sintonizados com Ele. Embora o Senhor tenha falado diretamente a Samuel, hoje Ele normalmente fala conosco por meio da sua palavra. Quando lemos a Bíblia, estamos abertos, humildes e silenciosos o suficiente para absorvermos o que Ele nos diz. Podemos compartilhar a mensagem de Deus com os outros. A nossa caminhada com Deus é para escutá-lo? E aí, o que você acha? Então, o texto hoje ele tem até uma similaridade com um dia de hoje, 13 de outubro, que foi o dia da minha chamada, onde Deus me chamou para um santo ministério. Eu tenho 2 chamadas, né? A primeira é a chamada para o ministério da palavra, né? A data foi em janeiro, acho que foi 12 de janeiro, se me falha a memória.
e é onde Deus me chamou para o Ministério da Palavra, e temos isso em 90, né? 1990. E no dia em 91, Deus me chama para o diaconato, para a caminhada ministerial. E aqui vemos a história de Samuel, uma história brilhante, né? E ouvir a voz de Deus hoje, ela é uma coisa muito precária, muito difícil, né? Muitos dizem que ouvem a voz de Deus, mas para ouvir a voz de Deus, você tem que ter muito cuidado, muita cautela, ter a sensibilidade do Espírito Santo, porque de todas as maneiras Deus fala conosco hoje. Nós temos um curso, né, aqui no nosso canal do Instituto Didascalo, que é Conhecendo Deus e Fazendo a Sua Vontade. Nós temos ali, né, numa das aulas, falando justamente sobre isso, né? A forma de Deus falar conosco, como nós ouvirmos a voz de Deus. E é importante isso para nós, né? Muitos anos atrás, eu estava sobre um monte, né, e Deus falou comigo, né? Fiquei em silêncio e Deus falou comigo, mostrou tudo o que eu seria, o que Deus me chamou para ser, né? Algumas coisas se cumpriram ainda já hoje, né? E a outra foi agora, na quinta-feira passada, quando dobramos meu joelho e ali ficamos em silêncio durante alguns minutos e Deus nos falou tudo aquilo que precisávamos ouvir nesse trabalho de oração que estamos fazendo ali na igreja. E por isso que a gente demos uma pausa e Deus justamente falou isso, para poder terminar o trabalho e dar sequência ao trabalho ali. Então, gente, a gente precisa parar para ouvir. Quando você vai para a igreja, você precisa parar para ouvir o que Deus está falando conosco, intermédio da pregação da palavra, né? Quantas vezes nós estamos ouvindo palavra, uma pregação, né? Geralmente a gente ouve muito o Hernando Dias Lopes, né? Que é um pregador que nos chama a atenção, que é um homem com compromisso da palavra de Deus, e sempre Deus está, né, ouvindo, e Deus sempre está falando conosco também na igreja, quantos irmãos vão ali na igreja pregar, e sempre estamos atentos, e Deus ali ministrando dentro de nós. E às vezes fica a pessoa, né, que naquele negócio, glória, 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 esquece de ouvir, de parar para ouvir a pregação da palavra de Deus. Estamos aqui mais de 300 dias, quase 300 dias, né? Hoje está completando 285 dias, estamos aqui pregando. E Deus tem falado comigo nessas 285, no caso são 286 mensagens, né? Porque em fevereiro teve 2 mensagens. E vemos aqui a importância de nós ouvirmos a voz de Deus, né? Então, quando você for fazer o seu devocional, lembra de uma coisa, né? Deus quer falar com você, né? Não vamos pensar que Deus quer falar com outras pessoas. Deus quer falar com você. Esse talvez seja um problema de algumas pessoas que eu conheço, né? Que quando vai ler a palavra, ele quer dizer que está falando com outras pessoas, que exatamente Deus está falando com elas mesmas. Assim acontece comigo, né? Eu não vou ler a palavra, não temos que ler a palavra, nós temos que fazer devocional para saber o que Deus quer fazer com a outra pessoa, não, o que Deus quer fazer comigo. Tudo começa comigo. Eu sou, na verdade, o retrato daquilo que Deus quer que as outras pessoas sejam. Então, se eu quero que as pessoas sejam abençoadas por Deus, eu tenho que ser abençoador. Se eu quero que as pessoas amem o seu próximo, eu tenho que amar o meu próximo. Se o meu desejo é que as pessoas orem pelos seus inimigos, eu tenho que orar pelos meus inimigos, abençoar os que me maldizem. Então é assim que procede, mas para isso eu preciso ouvir a voz de Deus, estar atento. Samuel estava ali para poder começar a sua jornada. E naquele momento, Deus chama ele e ele fala, pois o teu servo está escutando. E ele para ouvir Deus falar. E Deus fala com ele tudo que precisava falar. Você pode ver isso no verso 11 até o verso 14 de 1 Samuel 3. E aqui, Samuel se coloca foi colocado aqui muito bem, de status de servo. O servo, ele não demanda. O servo, ele não discute. O servo, ele não questiona. Quando alguém questionar alguma coisa, pode ter certeza de uma coisa: essa pessoa não é servo, né? Não é servo. E aí entra a preocupação. Pessoas que questionam, elas
Para mim, no meu caso, né, Deus sempre me indica quando eu quero usar alguém para poder, eu quero pensar em alguém para poder me ajudar no trabalho, Deus sempre leva eu fazer alguns testes com essas pessoas, ver se elas são servas ou servos mesmo. E a gente vê que a gente entende. Deus vai no mostra, você entendeu agora? Então a gente entende. Pastor é isso, pastor é para servir. Então, se você é pastor, você tem que servir também as pessoas, né? Eu aprendi, até uns anos atrás, eu questionava muito isso, eu questionava aquilo, hoje em dia eu não questiono nada, né? Quando a pessoa fala alguma coisa, você que sabe, né? Eu não sou dono de ninguém. Eu não sou dono nem da minha vida, imagino de pessoas. O meu trabalho como pastor é ensinar, é mostrar o caminho. E eu sou aqui, sempre nós, como pastores, temos que nos colocar como servos, nada mais do que isso, né? Está na igreja para ministrar, está na igreja para servir. Quando ouvirem, quando te ligarem ou pedir algum socorro, ou alguma coisa, você tem que estar sempre pronto para poder servir as pessoas. E isso com amor, com dedicação, com alegria. E aqui Samuel, num momento tão crítico de Israel, onde, né, os filhos de Eli estavam todos envolvidos com pecado, Eli já estava na sua avançada idade, e Israel entregue às moscas, né, assim, figuradamente falando. E agora, Deus levanta um profeta, levanta um grande homem, para poder agora ministrar sobre esse povo que estava vivendo um momento difícil, né, crítico na sua história, né? Vemos aí a partir da morte de Josué, o livro de Juízes, na verdade, né? Aí depois do Juízes passa Ruth, né, que também descreve, né, essas misérias que estava lá em Judá, e aí passa por ali e vai até Samuel. Aí Samuel, Deus levanta um grande homem chamado Samuel, tudo por conta de uma simples situação, uma simples reverência, escutar. Deus quer levantar homens, quer levantar mulheres, hoje, que escute a sua voz, que esteja atento naquilo, na sua palavra. Devocional não é somente ler, não é somente orar, não é somente falar. Devocional, sobretudo, é aprender a ouvir. Esse seja o nosso problema hoje. É ouvir, é parar para ouvir. As pessoas acham que oração é pá, 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 pá. Não, oração é parar. Oração, às vezes, é ficar parado. Toda vez quando vai em monte, a gente senta lá no monte, abaixa a cabeça e fica só à disposição de Deus falar conosco. Faz um tempo que eu não vou em monte, eu tenho que ir. Entendeu, gente? A gente precisa aprender a ouvir, a ouvir. Fala-se muito, né? Às vezes as pessoas acham que eu faço oração na igreja e não tem aquele negócio de ficar alguém com o microfone chamando atenção, ou um ora aqui, outro ali. Não, eu não gosto disso. Nunca gostei disso. A gente fazia contra a minha própria vontade. Hoje eu vou fazer aquilo que tem que ser feito. A gente senta na igreja, a gente dobra o nosso joelho e cada um ali fala com Deus, né? E depois a gente termina o trabalho de oração, levantando-se eu como líder, levantando-se dando término ao trabalho de oração. Mas é assim que tem que ser oração. Oração é uma questão muito pessoal. Aí as pessoas querem todo mundo falando na igreja, né? A oração coletiva, ela existe, eu concordo com ela também, mas só que em momentos ali de joelhos, não é de forma coletiva. Lá no cenáculo, ninguém orava coletivamente, orava cada um individualmente. E o impressionante desse trabalho de oração lá no cenáculo, naqueles 10 dias, que todos oravam unânimes. E o que aconteceu? Veio a vinda do Espírito Santo. Estou falando demais hoje também, né? Então, fica essa dica para você aqui. Mais tarde a gente vai comentar mais sobre isso na igreja, numa mensagem, porque a gente, na verdade, o tempo aqui é muito pouco, mas caminhe, ouça, né? Hoje em dia você quer, quando você for fazer sua caminhada, olha só que coisa maravilhosa. Além de você exercitar o seu corpo, você vai ainda criar o hábito de ouvir a voz de Deus na longa e quilômetros de andando. Coisa maravilhosa. Deus te abençoe, tá? Vamos lá. Vamos para os nossos examine. Leia o livro de Salmo 85, verso 8, para ver como podemos nos beneficiar para ouvir a Deus. O livro
E o livro de Jó, capítulo 37, verso 2 a 5, para uma descrição da voz de Deus. Está aí a dica para você ler também, tá? O considere. Qual foi a última vez que você convidou o Senhor a lhe falar por meio da sua palavra? Eita, precisamos, mas para isso acontecer eu tenho que ler constantemente a Bíblia. Ler a Bíblia, não ler a Bíblia aleatoriamente, não ler a Bíblia por ler, é ler refletido para si mesmo. Que relação há entre o silêncio e o ouvir? Gente, muita muita coisa, não tem ideia, né? Esse é um hábito que eu sempre coloco em prática na minha vida e é valiosíssimo, tá bom? Deus te abençoe e estamos aqui juntos para darmos continuidade. Hoje, agora tirando essa mensagem, faltam 79 dias para terminarmos aqui nosso trabalho de 365 dias andando com Deus. Deus abençoe, louvo a Deus por mais esse 34 anos de ministério. 34 anos de ministério que faço hoje. Obrigado, meu Deus, por tudo que tem feito na minha vida. Obrigado por aqueles que a qual sempre estão me apoiando e creio que serão beneficiados, serão, de alguma forma, abençoados por poder ajudar e colaborar com esse ministério que tem me concedido, Deus. Obrigado. Deus abençoe.